pais analógicos e filhos digitais, pais e filhos perdidos em meio a tanta informação. Muitas vezes os pais estão sem saber se devem separar os seus filhos de todo mundo ou se devem seguir o que acreditam que todos estão fazendo. Aliás, para reforçar essa reflexão, eu trago aqui uma fala importante do Bill Gates, uma figura icônica da indústria da tecnologia. Ele disse: "É claro que meus filhos terão computadores, mas antes eles terão livros." Ele destaca a importância da leitura como base para o desenvolvimento intelectual, mesmo para alguém que vive e prospera no mundo da tecnologia. Essa frase nos lembra que a tecnologia pode sim ser uma ferramenta útil, mas não substitui o aprendizado profundo e a formação de valores. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente escuta muitos pais falarem que se os amigos dos seus filhos têm celular, eles também precisam ter. Caso contrário, vão se sentir deslocados dessa realidade. Mas olha só, tem uma frase clássica que eu adoro. O seu filho não é todo mundo. O seu filho é uma pessoa única, com características próprias, que não podem ser conduzidas pelo que todos fazem. Ele tem uma identidade própria, é especial, tem dons únicos e merece ser tratado de forma diferente por você. Assim como o nosso Criador nos trata como filhos, olhando para a nossa individualidade e para as nossas reais necessidades. E antes de continuar a nossa conversa, eu já quero te pedir, clique no joinha, porque o número de curtidas me mostra se eu devo continuar criando esse tipo de conteúdo e se ele realmente é relevante para você. E claro, se inscreva no canal para receber tudo em primeira mão. Voltando ao nosso tema, vamos refletir um pouco, vamos pensar juntos sobre o uso excessivo de telas. E como eu disse, quando temos um filho ou uma filha, precisamos enxergar a sua individualidade. Caso contrário, criamos pessoas vulneráveis e totalmente influenciáveis. Com isso em mente, eu quero te ajudar a observar se o seu filho ou a sua menina já pode estar sofrendo com o excesso de telas e de tecnologia. E para isso, algumas perguntas se fazem necessárias. Então me responda aqui, deixa nos comentários se você tem observado alguns desses sinais. Ele tem passado noites em claro ou até trocado a noite pelo dia? Isso quando consegue dormir. Ele tem estado mais reativo, sempre com os nervos à flor da pele? Tem passado mais tempo com o celular do que com as pessoas à sua volta ou com os amigos da vida real? Fica irritado quando você pede para sair do celular? Perdeu o gosto por atividades que antes gostava? Não sente prazer em nada fora das telas? Parece sem curiosidade, não tem dúvidas, está sem repertório, sem perguntas relacionadas ao cotidiano. Está mais disperso, desorganizado, com pouca atenção aos detalhes. Já passou por vários especialistas, recebendo diagnósticos diferentes, mas que antes da exposição às telas nunca tinham sido observados. Dorme, mas sempre acorda cansado, incapaz de se desligar totalmente. Ou, em alguns casos, já apresentava algum transtorno e agora percebe que o uso excessivo de telas só está piorando a situação. Tem tido quedas nas notas ou dificuldade de aprendizagem? Todas essas perguntas precisam ser observadas com atenção. Elas nos ajudam a identificar o quanto o uso excessivo de telas, com acesso a jogos, TikTok, redes sociais, pode estar prejudicando o seu filho ou a sua filha. Esse uso exagerado afeta diretamente o cérebro da criança e do adolescente, que é imaturo e que ainda está em desenvolvimento. E mais, isso pode paralisar o crescimento saudável, porque a criança ou adolescente não precisa mais usar a imaginação para criar algo. Já está tudo pronto. Assim, crianças, adolescentes ou até mesmo nós, os adultos, deixam de desenvolver a capacidade de pensar. E é justamente isso que os torna mais viciados em telas. Só para você ter uma ideia, em 2024, a expressão Brain Rot
foi eleita a palavra do ano. E é o mesmo que dizer que o cérebro está apodrecendo por não ser desafiado, interferindo na concentração, na memória, no raciocínio, causando esquecimento, entre muitas outras consequências que o uso excessivo de telas pode provocar. E esse é exatamente o objetivo dos criadores, manter a pessoa nesse looping infinito. Afinal, somos nós, os seres humanos, os principais produtos da internet. E é importante frisar que não são só crianças e adolescentes que estão se entregando ao consumo desenfreado das telas. Infelizmente, nós, os adultos, também. Porém, a grande diferença é que, como o cérebro dos nossos filhos ainda está se formando, eles são os mais afetados. Por isso, precisamos acordar, gente. Está na hora de limitar esse uso. As regras são suas, tome a rédea da situação. Crianças não devem ter celular. Isso é mandatório. Já os adolescentes precisam de horários definidos. Caso contrário, é ladeira abaixo. Liga o alerta. O uso do celular é viciante. Já se passaram 15, 30 minutos, 1 hora do nosso tempo e nem percebemos. A tecnologia funciona como um estimulante, assim como a cocaína, a cafeína, bebidas, cigarros. O uso dos dispositivos coloca o corpo em alta excitação e hiperfoco, da mesma forma que outras substâncias. Essa superestimulação pode causar distúrbios hormonais e do sono, entre tantos outros problemas. Diante disso, fica claro que os nossos filhos precisam da nossa ajuda. E não adianta reclamar que ele não larga o celular se o adulto não estabelece regras e limites. Pensa comigo, se nem nós, com o cérebro totalmente formado, conseguimos muitas vezes nos controlar, imagine eles ainda mais sozinhos. É comum ouvir alguns pais dizerem: eu falo, estipulo horários, mas ele não larga o celular, ele não me obedece. Mas por favor, não é assim que funciona. É preciso organizar tudo isso e colocar cada coisa no seu lugar. Pais, filhos, percebe? Com a criança, o processo é mais simples, mas ainda assim é fundamental a nossa dedicação. Você retira o celular e oferece outras opções. Vai ter birras? Vai. Mas você tem que ser firme. Criança é mais lúdica, gosta de brincar, é curiosa, gosta de se movimentar. Talvez a sua só não tenha sido apresentada a todo esse movimento. Quando ela está bagunçando, fora do celular, na verdade está conhecendo o mundo à sua volta, apenas sendo criança. Ela precisa de brincadeiras diferentes além das telas. E é você quem deve apresentar esse mundo para elas. Entra na maluquice da criança, faça com que a vida dela se torne mais leve. Você vai perceber que é muito mais fácil do que lutar contra. E não é de brincadeiras absurdas ou de brinquedos caros que eu estou falando. É do simples que ela precisa. Você vai percebendo as necessidades da sua criança e entendendo que a maioria das vezes somos nós que dificultamos as coisas. Já indo para os adolescentes, principalmente os que já estão mais viciados, a situação é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Aqui a estratégia é criar combinados. Por exemplo, a partir de determinada hora, ele poderá ficar 2 horas no celular. Ou então, você pode distribuir esse tempo ao longo do dia. Além disso, é importante definir como esse tempo será usado. Se será usado para conversar com os amigos, estudar, jogar. Aqui é a sua firmeza e o seu comprometimento que vão contar. E isso precisa ser diário e as duas partes devem cumprir esse combinado. Se você afrouxar, esquece. Ele já saberá que você não consegue seguir as regras e tampouco cumprir o que fala. E mais, não basta apenas tirar os adolescentes das telas. Você tem que oferecer outras atividades no lugar desse tempo ganho, porque quando a gente passa a regular o uso do celular, a ter disciplina, teremos muito tempo sobrando.
Imagine que eles passem 8 horas por dia no celular, mesmo que distribuídos ao longo desse dia. Percebe quanto desperdício de tempo? Então vamos investir esse tempo. Investimento é algo que te dá retorno. Insira o hábito da leitura. Claro, não vai ser da noite para o dia que seus filhos vão se tornar leitores, especialmente se não têm esse costume. Mas é um pouco por dia. Descubra quais assuntos eles gostam. Vamos incentivar cursos extracurriculares, descobrir quais habilidades eles querem aprender. Vamos dormir mais cedo, praticar atividades físicas, corrida, caminhada, começar um esporte novo, ter novas experiências. Ou seja, traga o seu adolescente para a vida real. Essa é a fase da preparação, a fase de aprender novas habilidades. Se ele ficar preso em uma tela, estará privado de ter conhecimento em diversas áreas. E depois não adianta cobrar que ele saiba fazer algo diferente, se nunca foi lhes apresentado ou incentivado a nada além dessa rotina. Se era cômodo que ele ficasse ali, naquele ciclo vicioso, sem dar trabalho, entre aspas, não dá para esperar outro resultado. E vale lembrar que seja criança, pré-adolescente ou adolescente, em todos os casos, você precisa ser o exemplo. Seria incoerente criar regras e limites se você também não mudar. Então aproveite esse processo para viver junto com eles essa transformação. Faça você também um detox digital. Eu tenho certeza de que você vai se surpreender com o ganho de tempo e de qualidade de vida que terá a partir dessas mudanças. Só não desista dessa batalha, vocês terão muitos ganhos. E se começar agora, os resultados logo chegarão. Eu tenho certeza disso. Porque se você continuar deixando o celular como babá da criança, vai ter que ensinar num futuro não muito distante a um adolescente tudo o que faltou na infância, tanto no emocional quanto nas habilidades básicas da vida. Entenda que quando a gente terceiriza a educação para uma tela, a conta sempre chega e ela chega alta. Essa criança que não aprendeu a lidar com frustração, com limites, com a espera, vai se tornar um adolescente impaciente, ansioso e muitas vezes sem rumo. Essa criança que não aprendeu a brincar, a criar, a imaginar, vai se tornar uma adolescente sem curiosidade, sem motivação e sem preparo para enfrentar o mundo e a sociedade como um todo. Gente, eu espero que essa mensagem tenha te trazido a consciência da urgência de mudar a rota. Ainda é tempo. Controle o uso das telas. Sejam os maiores influenciadores dos seus filhos. É isso. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo.